Queridos, a paz do Senhor, é um prazer poder estar com vocês aqui essa manhã, para louvarmos o nome do Senhor, para ouvirmos a sua voz, né? E isso é o desejo de Deus na realidade, né? É o desejo de Deus estar junto com o seu povo, com a sua igreja, com a sua noiva, falando conosco, estreitando os laços, muito mais nesse tempo de crise, onde nós precisamos ouvir a voz de Deus, onde nós precisamos ser direcionados por Sua palavra. E nós precisamos muito disso. Eu necessito muito disso e peço a Deus que tenha sempre misericórdia da minha vida e que esteja sempre falando comigo, corrigindo-me, me guiando, me orientando, dando palavras de consolo, de ânimo, palavras de advertência, né? O que vem do Senhor sempre tem um objetivo, né? E nós estamos sempre de coração aberto para ouvirmos aquilo que Deus tem para nós. Eu estou aqui em Campinas, né? Tá meio friozinho pela manhã aqui, mas está um tempo gostoso. E estou na base da Missão Betânia. Eu fui missionário durante 2 anos no Senegal e estive 11 anos na Índia como missionário, e lá eu casei-me com uma indiana, tenho 3 filhos, né? Tenho o Abian, de 12 anos, a Ananda, de 7, e o Abdiel, que tem agora 5 meses, né? Então, essa é a minha família, para vocês estarem nos colocando em oração aí, certo? Para que Deus nos direcione naquilo que Ele tem reservado para nós. Eu quero ler um texto com vocês, sem delongas, né? Um texto com vocês, um texto conhecidíssimo, mas que eu amo muito, tem me ensinado muito durante anos. Esse mesmo texto tem sido edificante para mim. Está no livro de João, capítulo 5, e fala sobre o paralítico do tanque de Betesda. Eu vou ler esse texto para vocês. Depois disso havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém, junto à porta das ovelhas, onde existe um tanque com 5 entradas em volta, que em hebraico se chama Betesda. Ali ficava uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. E eles esperavam que a água fosse movida, porquanto um anjo descia certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que entrava no tanque, depois de agitada a água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Enquanto tento entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou curado, tomou seu leito e começou a andar. E aquele dia era sábado. E por isso os judeus disseram ao que fora curado: hoje é sábado e não te é permitido carregar o leito. Mas ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Então eles perguntaram: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? O homem curado não sabia quem era, pois Jesus havia se retirado, porque havia muitas pessoas naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: eis que já estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado por esse texto maravilhoso de João 5, onde fala na questão da cura desse homem no tanque de Betesda. E eu sei que tem muita mensagem, tem muito ensino, existe muita coisa escondida, um tesouro na tua palavra aqui, Senhor, que é destinado a nos corrigir, destinado a nos fortalecer, destinado a nos animar
E nós abrimos o nosso coração, ó Deus eterno, para a tua palavra guardada nesse texto, para aquilo que está, Senhor, inserido nesse texto, que nós possamos aprender nesta manhã aquilo que o Senhor tem para nós hoje, Senhor, direto do teu coração. Fala conosco. Eu preciso ouvir mais e mais a tua voz, Senhor, a cada dia, a cada manhã, ouvir a tua voz, a voz do teu doce Espírito falando comigo e falando com todos que estão aqui nessa manhã, Senhor. Fala, Senhor, nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, eu gosto muito desse texto de João. É um texto riquíssimo. Eu sei que todos vocês já devem ter ouvido mensagens nesse texto, e eu mesmo já preguei algumas vezes. Eu preguei acerca justamente da questão desse homem, que é o paralítico. Quando Jesus chega naquele lugar, aquele lugar onde Jesus chegou me lembra a Índia, porque a Índia tem muitos desses lugares, que são tanques com algumas plataformas, onde as pessoas vão se purificar, onde elas se lavam para pedir o perdão dos seus pecados, né? Nesse caso, as pessoas ficavam ali porque acreditavam que um anjo descia e movia as águas, e quem descesse primeiro era curado de qualquer enfermidade. E de repente Jesus chega naquele lugar e ele olha e ele vê aquela situação, pessoas com vários tipos de deficiência, coxos, cegos, paralíticos, mancos, né, e outras doenças mais. E Jesus nota a presença de um homem que já fazia 38 anos que estava ali. E outro dia, eu pregando acerca dessa mensagem, desse homem, eu salientei justamente a questão dele ter esperança, dele estar ali. Quem aguentaria 38 anos esperando em um lugar por uma cura, né? Quem aguentaria? Então, aquele homem tinha uma certa esperança para poder ficar ali aguardando que a água se movimentasse. Só que a deficiência dele era tão grande que ele não conseguia chegar a tempo de receber a cura que ele tanto desejava. Eu creio que na vigília do ano passado eu devo ter pregado sobre essa mensagem. Mas hoje eu não quero me deter no fato positivo dessa questão, onde Jesus conversa com esse homem e pergunta se ele quer ser curado, e até parece uma pergunta que não tem cabimento, não tem lógica naquele momento. Parece uma pergunta fora de contexto, né? Porque Jesus sabia que aquele homem estava há 38 anos ali, e perguntar para ele se ele queria ser curado é uma ironia, né? Uma maneira assim meio estranha de se aproximar. E de repente Jesus pergunta para ele: quer ser curado? E da outra vez que eu falei, eu justamente citei isso, né? A cura tem um preço. Ela é gratuita em si, mas no caso do paralítico, ela tinha um preço. O preço era o seguinte: Jesus perguntou: quer ser curado? Ele tinha que refletir a respeito da cura, porque ele já estava há 38 anos ali, poderia ter se acostumado com o cuidado, com o carinho das pessoas, com a alimentação, com as roupas dadas, né? E Jesus pergunta: olha, depois da cura, você não vai mais poder ficar aqui, você vai ter que sair para trabalhar, você vai ter que sair para buscar a sua alimentação, buscar a sua roupa, quem sabe tem a família, né? Você vai ter que cuidar da sua família. Então, Jesus disse assim: olha, você pode ser curado, mas com a cura vem todo esse pacote, né, de responsabilidades, né? Assim como aceitar Jesus, a salvação é gratuita, mas ela tem que ser desenvolvida. Nós precisamos
dia a dia, né, tomar nossa cruz, dia a dia nos negarmos, dia a dia lutarmos contra as nossas deformidades, as coisas negativas que ainda habitam em nós e que nós temos que calar, porque o velho homem sempre tenta se levantar e se manifestar nos momentos onde nós ficamos fracos, nós paramos de ler a Bíblia, paramos de orar, e as coisas acontecem aí nesses momentos de crise. Mas hoje eu quero só dar uma olhada rapidamente nessa questão, em 2 pontos negativos que eu vi na vida deste homem, né? Hoje eu procurei ver por um outro lado, não o lado positivo, na questão da cura, dele ter sido curado e tudo mais, mas um lado diferente, um lado na questão do caráter deste homem que tinha essa deficiência. A primeira coisa que acontece é Jesus conversou com ele, perguntou se ele queria ser curado, e ele conversou com Jesus e ele disse: "Ah, Jesus, eu quero", né? Não tem, que na realidade ele não disse eu quero, ele disse assim: eu tenho tentado chegar ao tanque muitas vezes, mas a minha deficiência não deixa, as pessoas sempre chegam primeiro. Então ele não respondeu na realidade a pergunta de Jesus, se ele queria, mas Jesus o curou. E o interessante é que quando ele é curado, Jesus diz para ele assim: olha, pega a tua maca, né, teu leito, e vai embora. Pega a tua cama e vai embora, enrola as tuas coisas que tem aí e vai embora. Ele pegou e foi embora. E quando os judeus que eram religiosos, e sempre vai haver religiosos para apontar as coisas que as pessoas estão fazendo, isso sempre existe, eles perguntaram para esse homem: por que você está carregando essa maca se hoje é um sábado e você não pode fazer isso? E ele disse assim: o homem que me curou, né? Mesmo que me curou, me disse: toma o teu leito e anda. E nesse momento, eu olhei e vi uma fraqueza de caráter. Uma fraqueza de caráter nesse homem, por quê? Meus queridos, se eu estou há 38 anos esperando uma cura, sentado à beira de um tanque, vivendo da misericórdia dos outros, vivendo das roupas que me são doadas, do alimento que me é trazido todo dia, né? Se eu estou ali há 38 anos, o mínimo que eu poderia fazer quando recebesse a cura, como no caso ali ele recebeu a cura não no tanque, mas diretamente de Jesus, o mínimo que ele poderia fazer, ou o mínimo que eu faria naquele momento, era perguntar a Jesus, perguntar a ele: qual é o teu nome? E aí eu vejo que esse homem simplesmente pega as coisas dele e vai embora, e quando ele é questionado pelos religiosos, ele diz assim: o homem que me curou disse para mim andar com a minha maca e eu estou aqui com ela. Ele não sabia o nome de Jesus, aquele que tinha dado uma cura que nenhum outro poderia proporcionar a ele. Ele sai simplesmente sem saber o nome da pessoa que o curou. Isso é uma deficiência de caráter, é uma deficiência porque ela demonstra que a pessoa ela quer a bênção, mas não quer o abençoador. Ela não quer se identificar, né? Isso a gente vê muito na humanidade, né? Eu quando olho para isso, eu me enxergo nisso. Eu enxergo a humanidade nessa fraqueza de caráter, quando a pessoa quer ser abençoada e esquece o nome do abençoador. Ela recebe cura, ela recebe prosperidade, ela recebe mudança de vida, mas
na hora de testemunhar, na hora de falar quem foi o autor daquela mudança, a pessoa esquece, a pessoa simplesmente pegou a maca dela, saiu, foi embora e esqueceu-se de quem lhe fez tamanho bem. Isso, para mim, é uma deficiência, uma fraqueza, na realidade, uma fraqueza de caráter que fez com que aquele homem deixasse que o benfeitor dele, aquele que fez um bem para ele, saísse no meio da multidão e sem saber o nome dele, sem questionar quem é esse homem que me curou. Quantos eu já encontrei na vida que já receberam curas assim tremendas e depois de um tempo simplesmente sumiram no mundo e não se lembram mais da cura, não se lembram mais da movimentação de Cristo na vida deles. Essa é a humanidade, né? Essa é a humanidade, sempre querendo mais de Deus, mas nunca querendo a responsabilidade de mudança, de aproximação com Deus. Essa é a humanidade, né? Se você chega em determinados lugares, como alguns onde eu estive, as pessoas adoram muitos deuses. Mas quando você oferece Cristo, elas simplesmente dizem, não, eu aceito, pode orar por mim, né? Mas continuam agregando aqueles deuses que elas carregam à pessoa de Cristo. Elas não querem um compromisso de mudança, de largar, elas querem a bênção, né? E esquecem-se do abençoador. Essa fraqueza de caráter é da humanidade. Ela é inerente, ela está em nós. Mas ela tem que ser trabalhada, isso pode ser mudado. Isso pode ser mudado, né? Outra coisa que acontece é no versículo 14, mais tarde Jesus encontra esse homem no templo de novo e diz assim, ó, eis que já estás curado, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Tem algumas coisas que não são claras na escritura, assim, na primeira vez que você lê. Você precisa analisar o texto, dar uma olhada, ler várias vezes, pedir ao Espírito Santo que clareie, né, que traga as mensagens que estão ali, às vezes, que passam desapercebidas por nós. Então, era como se Jesus dissesse para ele, olha, meu amigo, você já pecou uma vez, né? Pelo menos é a interpretação que eu tirei nesse momento. Você já pecou, então não peca mais, porque coisa pior do que aquilo que já aconteceu com você aconteça agora. Então, se mantenha no caminho, se mantenha de maneira correta, se mantenha firme, né? Eu já sabia quem era Jesus, já sabia quem eram os seus seguidores, né? Já teve um encontro ali, e tanto que ele logo em seguida ele correu para os mesmos religiosos, os judeus, que queriam perseguir Jesus, e ele foi lá e falou de Jesus, olha, foi Jesus quem me curou, né? Então, ele foi ali e foi repreendido por Jesus. Olha, meu amigo, caminha de maneira correta a partir de agora, para que não te aconteça nada pior. Essa como eu posso dizer, a palavra de Cristo para a humanidade. Ela fala justamente nessa questão. Ele diz o seguinte, olha, vocês já foram abençoados. Vocês têm vida, vocês têm uma moradia, vocês têm uma casa, vocês têm um alimento, né? E vocês têm saúde, você foi curado de um câncer, você foi curado de uma AIDS, você saiu de um presídio, você saiu das drogas, né? Então, permaneça firme, né? Se cuide, não peca mais, não anda mais nesse caminho que é longe da palavra. E para que não aconteça coisa pior. E às vezes as pessoas dizem, mas nunca aconteceu coisa pior com tal pessoa. Essa coisa pior que eu vejo é justamente uma morte eterna, né? Às vezes a pessoa pode ser curada de um câncer, viver mais 20, 30 anos, 40 anos,
e não acontecer nenhuma doença. E a pessoa diz, pô, não aconteceu coisa pior com essa pessoa. Não, mas se ela se afastou de Cristo, aconteceu. Né? Ela está condenada ao inferno. E o que é pior que isso? Né? Estar separado de Deus eternamente. Então, esse é um alerta do Senhor para aquele homem, olha, muda. O teu caráter é um caráter débil, é um caráter que precisa ser trabalhado. E esse texto justamente mostra essas duas coisas, a fraqueza de caráter e a debilidade do caráter desse homem, um caráter fraco, né? Um caráter débil, um caráter de mudança, tanto que ele foi para os judeus que estavam perseguindo Jesus, e eles disseram, e ele disse para eles, olha, foi o Jesus que vocês estão perseguindo que me curou. Então, aquele homem tinha uma certa dificuldade nessa questão. Permanecer na palavra, né, é algo assim desafiador, e o Senhor sempre nos fala que teríamos tempos difíceis, seríamos perseguidos, seríamos injustamente acusados, mas Ele já nos avisou, permaneça firme. Quando nós lemos no começo da mensagem, no começo desse período nosso, nós lemos a respeito justamente da armadura de Deus. Nós vemos ali em Efésios algumas características de Cristo. Tem pessoas que leem, né, esse trecho de Efésios, onde fala da armadura, quase como um mantra, né? Como repetem isso de maneira automática, né? Tomando a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra, o calçado da preparação do Evangelho. Mas quando a gente analisa todas essas coisas, todos esses artefatos que fazem parte da armadura, nós vemos que todos eles fazem parte do caráter de Cristo. Esse é o revestimento, né? O capacete da salvação. Por que Deus manda o povo de Israel no começo da peregrinação, ou quando ele fala com Josué, Moisés e todos aqueles homens, ele diz assim sempre: permaneçam na minha palavra, meditem nela de dia ou de noite, por onde vocês andarem, quando vocês estiverem deitando, quando vocês se levantarem, à mesa, no caminho, com seus filhos, com a sua família. A minha palavra tem que permear a mente de vocês. Esse é o capacete da salvação. Essa é a palavra que nos protege, blinda a nossa mente, né? Deixa ela blindada, fica protegida contra os cochichos do diabo, os cochichos de Satanás, né? A justiça. Quem é a nossa justiça? Por quem somos justificados? Por Cristo. E a verdade, quem é a verdade? O cinturão da verdade. É Jesus. É uma palavra imutável. Aquilo que ele disse se cumpre, aquilo que ele disse tem um objetivo e esse objetivo ele é alcançado. Não existe mudança nele, como foi dito aqui já. Não existe sombra de variação. Ele é a verdade. Aquilo que ele fala é eterno. Aquilo que está na palavra é eterno, permanece para sempre. Né? O escudo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como se adquire o escudo da fé? Como se reveste com o escudo da fé? Através da palavra, na leitura, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Se nós não ouvirmos e não praticarmos, nós estamos desarmados, nós estamos sem uma defesa. Então, o escudo da fé é justamente isso. Mergulhar em Cristo, na palavra. A espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? Senão a palavra de Deus saindo da nossa boca, a palavra de Deus que já está enchendo a nossa mente, que já nos dá proteção e que sai de maneira natural da nossa boca,
para trazer às pessoas cura, libertação, transformação, né? Trazer esperança, ânimo. É essa palavra que tem que sair da nossa boca, essa espada do Espírito. As pessoas falam, uma espada de ataque? Claro, porque ela ataca as obras do diabo. Quando você fala a mensagem de Deus, ela desfaz as cadeias que as pessoas estão presas, ela desfaz as doenças que estão afligindo as pessoas. Então, essa palavra tem que estar na nossa boca, né? O calçado da preparação do Evangelho da Paz é justamente o fato de, por onde nós andarmos, nós levarmos a palavra de Deus, essa palavra aqui, ó. E muitas vezes não é nem falando, nem transmitindo uma mensagem como eu estou falando aqui com vocês, mas é por ações. A pessoa vai ver o caráter de Cristo expresso na tua vida, né? Você vai estar testemunhando dele através do seu andar. E, queridos, por que eu falo isso? E qual a relação com esse homem de João, capítulo 5? O João, o homem, o paralítico, o ex-paralítico, na realidade, de João 5, ele nos mostra uma característica da humanidade. A humanidade, ela quer receber, ser abençoada, ela quer... Eu já ouvi várias frases que as pessoas falam, e uma delas sempre me deixa triste quando eu a ouço. Quem não quer uma oração, né? Quem não quer uma bênção de Deus? Entende? As pessoas querem, mas não querem compromisso com Deus. Elas não querem um envolvimento com Ele, né? Isso é deformidade de caráter, é fraqueza de caráter. E ele tem que se revestir de Cristo para que isso mude. A única mudança nessa situação é Cristo, né? A única mudança que pode ser executada e feita é através de Cristo Jesus. E essa debilidade de caráter, essa fraqueza de caráter, tudo isso tem que ser trabalhado justamente através dessa armadura, que traz nela, impresso nela, um DNA de Cristo, que deve ser incorporado no nosso DNA ou eliminando o nosso e nós estarmos numa vida nova, numa mudança de vida, né? Para podermos expressar a Cristo, falar de Cristo e testemunhar dele. Eu me vejo nisso. E eu fico triste comigo mesmo, porque eu preciso mudar. Não é porque eu sou pastor, isso é um título aqui para a gente que está na terra, dentro da igreja, aqui embaixo. Mas diante de Deus somos todos iguais, todos necessitando de cura, todos necessitando de mudança, tentando vigiar com as minhas palavras, com as minhas ações, cuidando para que eu trate a minha esposa da melhor maneira possível, que eu trate meus filhos e eduque eles no caminho de Deus, para que eu não receba de Deus a bênção dele e esqueça do abençoador, para que eu não seja como aquele homem que depois traia Jesus e entregue Jesus aos judeus. Eu não quero isso. Eu quero ser um homem de caráter íntegro, de uma conduta ilibada, uma conduta sem críticas. Essa é a luta diária. Nós vamos ter dificuldades? Vamos ter dificuldades, é o que a Bíblia nos fala, mas nós precisamos firmarmos nele, né? Estarmos revestidos dele, né? Então, quando você pegar a armadura, que fala de Efésios 6, você já sabe que você tem que se revestir de Cristo. A sua mente tem que estar cheia da palavra, para você não ter pensamentos maus, né? Você tem que estar cheio da palavra para poder resistir quando as setas do inimigo serem lançadas, e você ter fé que o Deus que te protege está com você. Você tem que saber que por onde você andar, as pessoas estão observando você e você testemunha com a sua vida. Muito mais do que com suas palavras, né? Deixa eu contar só uma história e eu já termino. É um fato, na realidade, acerca de Israel. Israel, há muitos anos atrás, eles começaram a comprar terra dos árabes. Eram algumas terras que eram inóspitas, eram algumas terras que não tinham produtividade nenhuma.
E os árabes ficaram felizes em se livrar daquelas terras e os judeus começaram a comprar. E à medida que os judeus foram comprando essas terras, eles foram investindo nessas terras, foram trabalhando nas terras, disseram que era um lamaçal, um lodo, um charco terrível, né? Segundo os árabes, impossível de haver recuperação. Mas os judeus começaram a investir nessas terras e em pouco tempo aquelas terras se tornaram produtivas. Aí os árabes não podiam tomar de volta, porque já tinham vendido, e os judeus começaram a produzir naquela terra onde existiam os kibbutz, que são aldeias onde os judeus se instalaram, fizeram construções, hortas e tudo mais, dando crescimento à possessão de terra que Israel precisava, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, olha, quando a Bíblia nos fala acerca do coração com pedra, né, a semente lançada à beira do caminho, a semente lançada em terreno pedregoso, a semente lançada no meio dos espinhos, a semente lançada em terra boa, eu acredito que todo coração do homem tem recuperação. Todo coração do homem tem recuperação. Deus pode transformar todo e qualquer coração, né? Tanto pedregoso, existe um trabalho maior a ser feito naquele que tem pedras, né, do que naquele que tem espinhos. Aquele que tem espinhos é somente passar uma enxada e plantar, tratar a terra, talvez colocando algum calcário, algum adubo, alguma coisa que necessita, né? Mas ela produz mais rápido do que o terreno que tem pedra, porque o terreno que tem pedra, o trabalho tem que ser mais intenso, tem que tirar as pedras de lá, né? Trabalhar no terreno e produzir para que a planta tenha um lugar onde as raízes possam se aprofundar. Então, eu acredito que o nosso coração é terra boa. Se vocês estão aqui, vocês são terra boa. Pode ser que exista uma pedra aqui ou ali, ela pode ser retirada e deve ser retirada, e o Espírito Santo que nos ajude nessa saída, né? Nessa retirada das pedras, ou um espinho ou outro que às vezes começa a crescer no nosso coração, que o Espírito Santo venha, né, daquela maneira graciosa e delicada dele e nos ajude a arrancar tudo aquilo que não agrada a Deus. E é isso que eu deixo para vocês nessa manhã, né? Se revistam da armadura de Deus, se revistam de Cristo, né? Quando ele curar vocês, quando ele fizer um milagre, testemunhem. Não esqueçam do nome dele, não esqueçam daquele benfeitor que te deu vida, que te deu paz, que te deu eternidade. Eu quero orar com vocês. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pelos meus amados que estão aqui comigo, ó Deus, ouvindo a tua voz e se alegrando na tua palavra. Muito obrigado. Senhor, que nós venhamos a deixar o Senhor trabalhar no nosso caráter, na nossa vida, que possamos, ó Deus eterno, mudar, Senhor Deus eterno, deixar o nosso coração aberto para a atuação do teu Espírito Santo e da tua palavra. Nós cremos que o Senhor pode mudar e transformar todo e qualquer coração. Não existe impossível para ti. Nós abrimos o nosso coração para ti, Senhor, para que outras pessoas sigam o nosso exemplo também, como Paulo diz, para seguirem o exemplo dele. Que as pessoas sigam o nosso exemplo, Senhor, em rendição a ti. E aí, Senhor, as coisas aconteçam. Os milagres venham a acontecer e venham a fluir na nossa vida naturalmente e na vida daqueles que nos cercam também. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por tudo. No nome santo de Jesus. Amém.